Olá, galera, tudo bom, beleza? Estamos aqui juntos mais uma vez, muito feliz, como eu digo sempre. Hoje a gente vai começar a trabalhar conhecimentos geométricos, agora associando não mais a ideia apenas dos triângulos, como a gente fez na semana passada, mas sim trabalhando muito com área, círculo e circunferência. Agora a gente já conversou um bocado, agora calma, se você não está inscrito aí no canal, se inscreve, porque muita coisa boa vai acontecer. E não esquece, se está gostando, ó, dá um likezinho aí para a gente ficar mais feliz. Se não está gostando, indica ao inimigo que ele vai adorar. Beijo, vamos embora? Ei, não esquece, ó, está tudo aí, ó, dentro da sua cabeça. Vamos embora. Galera, antes de a gente começar a resolver as questões, eu queria só lembrar a vocês uma coisa. Observem os senhores que eu tenho aqui uma reta que ela vem, ó, e toca a circunferência em apenas o quê? Um ponto. Onde ela toca a circunferência, esse ponto, eu vou deixar abreviado, será o ponto de tangência, tá? Uma coisa que eu queria que você lembrasse é que se a reta é tangente, é uma reta que toca a circunferência em um único ponto. Esse ponto chamado ponto de tangência. Segunda informação, quando você liga, olha só, o centro ao ponto de tangência, você está criando aqui o que nós conhecemos como sendo raio. Então, se eu tenho raio, eu tenho que lembrar que quando eu liguei o centro ao ponto de tangência, o raio sempre vai formar com a reta um ângulo de 90 graus. E a terceira e última informação é a seguinte, é sempre lembrar que, olha só, vou até apagar aqui, é lembrar que a distância, eu vou pegar esse ponto aqui como sendo P, vou pegar esse ponto de tangência e vou chamar de A, vou pegar esse outro ponto de tangência e chamar de B. Então, o que é que eu quero que você lembre? Repita comigo, ó, a distância de um ponto aos pontos de tangência são sempre iguais. Então, sendo assim, eu posso dizer que o segmento PA será exatamente igual ao segmento PB. Tá beleza? Tranquilo? Então, ó, repetindo, reta tangente é aquela que toca na circunferência em apenas um ponto. Esse ponto é chamado ponto de tangência. E a distância de um ponto aos pontos de tangência são sempre iguais. Vamos embora? Beleza? Maravilha, vamos nessa. Eu quero agora, gente, que a gente foque nessa questão, nessa primeira questão, que é maravilhosa. Muito boa, muito boa, muito boa. Vamos comigo? Na verdade, nessa questão a gente fala da montanha-russa, né? E nessa montanha-russa ela tem algumas características. Quais são elas? A subida, a descida e um loop de 360 graus. Mas nessa questão, o que é que eu coloco, o que é que eu proponho para você? Eu digo que nessas hastes verticais que você está vendo na figura, a gente consegue destacar, por exemplo, esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. E eu percebo que dentro desse triângulo eu tenho uma circunferência inscrita. Eu sei que a hipotenusa desse triângulo retângulo, ele mede 10 centímetros. E que o raio dessa circunferência inscrita mede 1 centímetro. Então, olha só, eu sei que essa distância aqui, ó, olha só, essa distância, ela mede 10, no caso, centímetros, porque a gente está se referindo ao projeto, né? A gente está se referindo ao desenho, à escala. E eu sei que o raio dessa circunferência inscrita mede 1 centímetro. Mas o que é que eu quero que você determine? Eu quero que você determine o perímetro desse triângulo. Então, galera, não é uma questão boba. É uma questão muito inteligente. Porque você ou vai perder muito tempo na resolução, ou você vai ter uma sacada e você vai dizer assim, caramba, eu não tinha pensado que dessa forma seria mais fácil. Então aqui comigo, ó, sempre vai ser o melhor caminho para você. Você vai junto comigo, ó, passo a passo a gente vai trilhar esse caminho de sucesso. Sabe por quê? Porque nós não temos medo de uma palavra-chave para conquistar o sucesso. Trabalho.
Acredite em o que você está fazendo. Não duvide nunca disso. Tamo junto, ó. Conte comigo, tá bom? Vamos embora para a resolução. Então, eu tenho aqui, galera, o triângulo retângulo. Eu vou colocar logo aqui que vocês já sabem pelo texto, tá? Que essa distância aqui, ó, toda essa distância aqui, que é a hipotenusa, você já sabe que ela mede 10 centímetros no desenho. Você já sabe que o raio da circunferência é exatamente 1 centímetro, certo? O que eu já percebi? Poxa, pensa só, se essa distância aqui, deixa eu mudar a cor, ó, se essa distância aqui é 1, porque é o raio, essa distância aqui, ó, também será 1, porque naturalmente é o raio. Onde é que eu quero chegar com isso? É que eu quero afirmar para você que essa distânciazinha aqui mede 1 unidade. Que essa distânciazinha aqui, ó, mede 1 unidade. Mas tem uma coisa melhor ainda. Sabe qual é? É que se vocês olharem com boa vontade, olha para o lado AB. Ele toca na circunferência em apenas um ponto, e esse ponto você já sabe que ele recebe o nome de ponto de tangência. Olha para a reta para o lado AC. Ele toca na circunferência em apenas um ponto, e esse ponto é chamado ponto de tangência. Olha para o lado BC. Ele toca na circunferência em apenas um ponto. Esse ponto ele é chamado ponto de tangência. Não perde o foco. O que a gente está procurando? O perímetro. E o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, olha só agora o que é que eu vou tentar fazer. Vem comigo, vem comigo. Olha, gente, se esse pedacinho aqui é 1, eu vou admitir que esse restante aqui, ó, será assim. Só que tem um detalhe. Olha para o vértice A. Você sabe que, ó, a distância de um ponto aos pontos de tangência são sempre o quê? Iguais. Então, Darlan vai dizer que se aqui é Azinho, esse pedaço aqui é Azinho. Olha só agora o que eu vou fazer. Vem comigo. Vê, se você olhar para esse pedacinho aqui, de B até esse cara é 1. Então, quanto é que vai valer? Quanto é que vai medir o restante? Como eu não sei, eu vou chamar esse restante de Bzinho. Só que tem um detalhe, né? Qual é? Repete para mim. A distância de um ponto ao ponto de tangência são sempre o quê? Iguais. Então, ó, aqui também vale Bzinho. E aí? Tudo certo? Mas eu quero o perímetro. Então, ó, o perímetro, que a gente chama de 2P, é um comprimento. Então, nada mais é do que a soma dos lados. Então, olha só o que eu vou fazer. Presta atenção. Ó, A mais 1. 1 mais B. A mais B. Vou organizar aqui o perímetro, tá? Olha, cuidado para não se atrapalhar. Não é 2 vezes P, 2P, perímetro, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou organizar A com B. Vou colocar aqui, A mais B. Darlan, por que você está fazendo isso? Vou te mostrar agora. Porque eu sei que se eu pegar o A, adicionar o B, isso aqui já vai dar quanto? 10. Então, vamos lá. Se a ordem das parcelas não altera a soma, vou pegar o outro A, adicionar B. 1 mais 1 vai dar o quê? 2. Então, ó, 2P, que é o perímetro, será, amiguinhos, quanto é A mais B? 10. Mais, amiguinho, quanto é A mais B? 10. Mais 2. Isso me dá a certeza que o perímetro mede 22 centímetros.
Acabou a questão. E aí, tranquilo? Reveja quantas vezes for necessário. Não precisa querer sofisticar, depois já colocar dois em... Não, simplista, suave. Agora repete, a distância de um ponto aos pontos de tangência são sempre iguais. O que é uma reta tangente? É aquela que toca na circunferência em apenas o quê? Um ponto. Morreu, papai. Tranquilo? Vamos para a segunda questão? Vamos para a segunda questão. Olha, quero ver se você está atento. Eu quero ver se você está atento. Olha só a segunda questão. Olha para ela. Nessa segunda questão, a gente está vendo aí, na verdade, um curral. E foi construído, na verdade, uma pista, tá? Digamos assim, um espaço, uma região, onde você vai fazer com que o deslocamento dos bezerros aconteça de uma forma mais rápida. O que eu quero, então, na questão? Olha só o que eu estou pedindo. Suponha que esse corredor, na planta, seja um trapézio retângulo, cuja soma das bases é de 16 centímetros, na figura, na imagem, sendo uma delas equivale a 3/5 da outra. Se o lado oblíquo mede 5 centímetros, qual é a altura do trapézio? Beleza? Então, olha só aqui, vamos conversar um pouquinho sobre o trapézio. Repita para mim. Trapézio, quadrilátero que possui dois lados paralelos. Ok? Lembrar que no trapézio, as bases são os lados paralelos. Então, com isso, vamos para a questão agora. Vamos resolver junto. Está vendo esse meu trapézio? É exatamente o caminho que os bezerrinhos vão fazer. Então, nessa questão, o que a gente está procurando, na verdade? A altura desse trapézio. Então, vamos imaginar que a altura, naturalmente, é a menor distância entre as bases. Então, se você olhar com atenção, você já vai concordar comigo que eu posso dizer, na boa, tá? Que esse segmento aqui, ó, é exatamente a altura. Você vai dizer assim, ei, Darlan, mas isso aí também é o diâmetro. Suave, é a altura, é a menor distância entre as bases. Outro detalhe importante, você vai concordar comigo que essa distância aqui, ó, essa distância, ela também será a altura. Que massa, hein? Vamos com calma. Então, deixa aí em stand-by. Qual é a informação que a gente recebeu agora? A primeira informação foi que a soma das bases mede 16. As bases são os lados paralelos. Quais são os lados paralelos? Rzão e Rzinho. Segunda informação, uma das bases é 3/5 da outra, ou seja, a base menor, que é chamada aqui por Rzinho, será 3/5 da base maior. Beleza? Temos duas equações. Naturalmente, nós temos aqui o quê? Sistema. Para ficar organizadozinho, vamos fazer então aqui assim. Olha só o que eu quero. Presta atenção, tá? Lá vou eu. Rzão mais, no lugar de Rzinho, eu já vou colocar aqui 3/5 de Rzão, que será igual a 16. Quer uma sugestão? Ao invés de você perder tempo, tá? Tirando mínimo, etc. Tal, vamos lá. O denominador não é assim? Então, para eliminar ele, sabe o que você faz? Multiplica toda a equação por 5. Por exemplo, se o denominador fosse 2, multiplica toda a equação por 2. Vai ganhar muito mais tempo. Então, vamos lá? 5 vezes R. Darlan ficou com 5R. 5 vezes 3, 15. 15 dividido por 5, 3R. 5 vezes 16, 80. Isso quer dizer que 8R é igual a 80. Com certeza, Rzão mede 10 centímetros. Lembra, por favor, que a gente está sempre se referindo ao desenho. Por isso que centímetros, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Olha se você concorda com o que eu vou fazer agora.
Você já sabe que isso tudo vale quanto? 10. Porém, você também sabe que a soma das bases é 16. Então, se aqui embaixo AD é 10, você está dizendo que BC vale quanto? 6. Veja, se BC é 6, esse pedacinho aqui embaixo também vale quanto? 6. Se tudo é 10, essa distância aqui vale quanto? 4. Outro detalhe importante é que ele disse que o lado não oblíquo era 5. O lado não oblíquo, o lado oblíquo é exatamente aquele lado que não forma 90 graus. Então, esse pedaço, ele vale 5. E aí, eu vou precisar da ajuda de vocês para a gente bater um papinho aqui. Olha só o que eu vou fazer. Olha para cá. Olha para essa imagem. Gente, isso aqui nada mais é do que um triângulo, o quê? Vamos pintar aqui dentro. Uma coisinha suave aqui, o amarelinho, só para a gente visualizar. Isso aqui nada mais é do que um triângulo, o quê? Retângulo. E se esse teu triângulo é retângulo, qual é a melhor maneira de trabalhar com os lados? Pitágoras. Então, ó, dessa forma, olha o que Danan vai fazer agora. Eu vou dizer que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. 5 ao quadrado, 25. H ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Não tem por que ter pressa, não tem por que ter agonia. Vamos lá, suave. 16 está positivo, passa negativo. Então, H ao quadrado será 9. Raiz quadrada de 9, 3 centímetros. Ou melhor, nós temos, então, a altura do trapézio. Só uma observação, né? Nós sabemos também que esse triângulo ele é um triângulo retângulo pitagórico, ou seja, de lados 3, 4 e 5. Alguma dúvida, gente? Tudo certo? E aí, se tá feliz, ó, faz isso aí para mim. Deixa aí no comentário para mim, mesmo sendo aula gravada, tá? Próxima semana, meu amigo, as questões que a gente vai trabalhar diárias, de boa, são incríveis, ó, são incríveis. Antes da gente ir para a próxima questão, deixa eu dar uma luz para você aqui. Vamos embora? Vamos embora? Maravilha. Galera, espero que vocês tenham gostado aí do material. Espero que a aula esteja fluindo no teu tempo, no teu momento. Se não, fica tranquilo, tá? O que é que você faz? Reveja a resolução. Importantíssimo não se preocupar só com a fórmula, mas muito mais importante é se preocupar com a aplicação dela, tá? E essa aplicação ela só vai ser gerada com facilidade quando a gente entende a parte conceitual. Então vamos lá. Nessa questão que a gente vai resolver agora, antes dela eu queria bater um papo com você. Se você olhar para esse triângulo, você vai perceber que você tem um ângulo e os lados que o determinam. Mas vamos imaginar que eu agora quisesse determinar a medida desse terceiro lado. Gente, uma sugestão. Toda vez que a gente estiver trabalhando com um triângulo e a gente estiver atrás da medida de um dos lados, você deve sim pensar na lei dos senos ou na lei dos cossenos. Para você pensar na lei dos senos, seria interessante que vocês tivessem mais de um ângulo. Aí eu só tenho um. Então, quando você só tem um ângulo e quer o lado oposto a ele, marca a imagem. Eu tenho um ângulo e estou procurando o lado oposto a ele. Então, a lei dos cossenos será super bem-vinda para vocês. O que é a lei dos cossenos? Ela diz para a gente. A lei dos cossenos, ela vai dizer o seguinte, olha só o que eu quero dos senhores. Repita comigo. A medida do lado que eu estou procurando ao quadrado. Olha o que eu falei. A medida do lado que eu estou procurando ao quadrado. É a soma dos quadrados dos outros dois lados. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado. Menos sempre negativo. Sempre. Menos
duas vezes o produto desses lados. No caso, 2 vezes A vezes B. Multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado desconhecido. Qual é o lado desconhecido? X. Qual é o ângulo oposto a ele? Θ. Então, esta é a famosa lei dos cossenos. Então, ó, famosa lei dos cossenos. Então, geralmente a gente vai pensar, geralmente, tá? Matemática nunca é sempre. Geralmente a gente vai pensar em usar a lei dos cossenos quando a gente tem um lado desconhecido, mas a gente conhece o ângulo oposto a ele. Então, repete comigo. Lado desconhecido ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois lados do triângulo, menos 2 vezes o produto desses lados, pelo cosseno de quem? Do ângulo oposto ao lado desconhecido. Olha para a imagem e repete isso. Olha para a imagem e repete isso. Beleza? Vamos agora aplicar? Olha só essa questão que eu criei aqui para vocês, tá? Essa questão, na verdade, ela diz assim. A figura a seguir é uma representação de um escorregador. Um escorrego. Brinquedo comum em praças e parques infantis. Note que, por esse ponto de vista, ele tem um formato triangular, levando-se em consideração as medidas apresentadas, qual é o perímetro do triângulo. Tá? Então, vejam só o que eu quero de vocês. Se eu quero o perímetro, eu vou ter que encontrar a medida de todos o quê? Os lados desse triângulo. Na sua imagem, observa aí, vamos conversar. Olha a sua imagem. Na sua imagem, você está verificando o escorrego, mas você está vendo lá no escorrego um modelo matemático, que é exatamente um triângulo, onde você tem, vamos imaginar, a subidazinha da escada é 5. Você sabe que a distância da escada até onde a pessoa desce o pé do escorrego é 8. E o que você está procurando agora é exatamente o x. Veja, eu estou procurando o lado de um triângulo. Olha a característica. Eu estou procurando o lado de um triângulo, mas eu conheço o ângulo oposto a ele. Toda vez, gente, que eu estiver procurando um lado de um triângulo e eu conhecer o ângulo oposto a ele, melhor maneira é a lei dos cossenos. Então, repete para mim. Lado desconhecido ao quadrado. É igual. Quem é igual a alguma coisa. A algo. Então, é igual a quem? A soma. Soma de quem? Dos quadrados dos outros dois lados. Quais são os outros dois lados? 5 ao quadrado, 8 ao quadrado. Menos 2 vezes o produto desses lados. 5 vezes 8. Multiplicado por quem? Pelo cosseno do ângulo oposto ao lado. Tá? Ou seja, qual é o ângulo oposto ao lado desconhecido? 60. Acabou. Entenderam a lógica? Reveja, escuta, tá? Então, dessa forma, a gente vai ter aqui que x ao quadrado é 25 mais 64 menos, aqui no caso, 2 vezes 5, 10 vezes 8, 80, multiplicado pelo cosseno de 60, que é 1/2. Consequentemente, x ao quadrado será 49. Qual que é a medida do lado desse triângulo do escorregador? 7. Mais uma vez eu repito, como nós estamos trabalhando com o escorrego, então naturalmente a gente está trabalhando com isso em centímetros, porque é exatamente o desenho. Certo? Vamos olhar aí no teu texto se essas medidas estão em centímetros mesmo, tá? Observa na tua figura que a gente não tem, na verdade eu fui filar aqui, não tem unidade. Então vamos fazer melhor?
Essa unidade a gente pode dizer que é UC, que nada mais é do que uma unidade de comprimento. Beleza? Alguma dúvida? Maravilha. Vamos embora para a próxima questão. Mas antes dela, eu queria conversar com vocês agora. Presta atenção a essa imagem que eu vou colocar para você. Eu tenho um triângulo e o meu objetivo agora é encontrar a área desse triângulo. Vamos visualizar a característica, tá? Eu tenho um triângulo, um ângulo e os lados que o determinam. Repita para mim. Dado um triângulo, um ângulo e os lados que o determinam. A área do triângulo, a área do triângulo é um meio do produto desses lados pelo seno do ângulo formado por eles, que no caso é θ. Vamos repetir comigo? Agora assim, o conjunto. Dado um triângulo, olha a imagem. Dado um triângulo, dois lados e um ângulo formado por eles. A área do triângulo é o meio do produto desses lados pelo seno do ângulo formado por eles. Ficou claro isso? Tá tudo certo? De boa? Então vamos para a questão? Questão massa, tá? Nessa questão, você deve estar olhando, observando aí, a gente tem, na verdade, nada mais, nada menos... Desculpa, tá, gente? Ficou feio aqui, deixa eu consertar. Tá? Então, olha só aqui o que eu tenho. Em um parque público da cidade do Recife, um lago artificial que serve de viveiro para peixes e plantas aquáticas compõe uma área triangular. O formato foi escolhido para aproveitar melhor a área disponível. Observe a seguir as medidas do lago em metros. Qual é a área do triângulo? Na verdade, na sua figura, você está vendo no seu material, não está com material? Então baixa o material, o link está aí na descrição, tá? Não marca bobeira não, baixa esse material, tá bom? Então olha só, no seu material tem um lago que é o modelo real. E a gente inseriu o modelo matemático onde nós temos essas medidas. Meu objetivo, achar a área, a região ocupada pelo lago. Então vamos lá. Dessa forma, eu queria que vocês agora olhassem com atenção, com cuidado, tá certo? Exatamente a imagem que eu tenho. Quando você olha para essa imagem, vão comigo, dado um triângulo, um ângulo e os lados que o determinam. Poxa, se eu tenho um triângulo, se eu tenho um triângulo, se eu tenho aqui um ângulo e eu tenho ainda os lados que o determinam, eu já tenho a área desse triângulo. Repita, um meio, olha só, um meio de quem? Do produto dos lados, ou seja, 10 vezes 12. Multiplicado por quem? Pelo seno do ângulo formado por eles. O ângulo formado por eles mede quanto? 30 graus. Acabou, gente. O importante não é a forma, o importante é a característica. Eu tenho um triângulo, um ângulo e os lados que o determinam. Repita, a área do triângulo, um meio do produto dos lados, pelo seno do ângulo formado por eles. Então, essa continha, vamos ganhar tempo, aqui eu já sei que deu 5, então eu vou ficar com 5 multiplicado por 12. O seno de 30 vale quanto? 1 meio. Então, aqui, 2 com 2, 12 com 2 vai dar 6, 5 vezes 6 vai dar o quê? 30 metros quadrados. E com isso, nós acabamos de encontrar o quê? A área ocupada pela superfície do lago. Entenderam a lógica? Tá claro mesmo? De verdade? Olha só, a gente preparou esse material com muito carinho. E eu tenho certeza que você vai resolver essas questões comigo. E a gente deixou ainda algumas questões para vocês resolverem. Façam todas. Façam todas. Se tiver com dúvida, ali na descrição tem o nosso e-mail para dúvida. Então manda para a gente, tira uma foto que a gente envia para você a resolução. Tá gostando? Faz assim, tá? Deixa nos comentários. Tá gostando? Manda um like.
Tá gostando? Se inscreve no canal. Tá gostando? Se inscreve lá no Insta, que muito em breve nós teremos surpresas. Não fica de fora. Não fica de fora. Vamos embora, papai. Vamos embora. Gente, olha só. Antes da próxima questão e última, já sei que você está com saudade, mas fica tranquilo que próxima semana estamos juntos novamente. Antes de ir para ela, eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu preciso muito de vocês. Primeira coisa, repita para mim. Dado um triângulo e os seus lados. Repita. Dado um triângulo e os seus lados. Se eu tenho um triângulo e tenho os lados desse triângulo, naturalmente eu tenho como encontrar a área dele. Como é que eu faço isso? Primeira coisa, vou pegar aqui e calcular o semiperímetro. O semiperímetro é a metade do perímetro. Então, olha só o que eu vou fazer. Pego a medida B, adiciono a medida C. Isso seria o perímetro, mas eu quero o semi. Então, eu vou pegar esse somatório e automaticamente eu vou dividi-lo por 2. Então, aqui eu vou ter exatamente o semiperímetro. Mas eu quero a área. Então, agora eu preciso de vocês, tá? Repete comigo. Bora. Dado um triângulo, os seus lados, a área do triângulo, raiz quadrada. De quem? Do semiperímetro. Semiperímetro, vai falando comigo, vai falando comigo. Semiperímetro menos o primeiro lado. Semiperímetro menos o segundo lado. Semiperímetro menos o terceiro lado. Então, quando é que eu posso pensar em usar essa fórmula, esse modelo matemático gigante? Galera, é gigante se você se preocupar em decorar a fórmula, mas se você aplicar como a gente vai fazer, não. Mas é importante que você diga, repita para mim. Dado um triângulo, os seus lados. A área do triângulo, raiz quadrada, semiperímetro, semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado, semiperímetro menos o terceiro lado. Vamos aplicar? Vamos parar de conversa e vamos aplicar? Vem aqui comigo aí. Ó, está tudo aí dentro da sua cabeça. Vou te mostrar, vou te mostrar. Olha só rapidinho. Com o surgimento da arquitetura, os templos são erígidos, tá? Como microcosmos. Rapaz, essa questão, quando a gente tirou ela, na verdade, a ideia nossa era mostrar para vocês que nós temos aí nada mais, nada menos do que uma igreja. E essa fachada dessa igreja, como eu falo lá embaixo, ela é composta por vitrais. E a minha preocupação é determinar a área ocupada por esses vitrais. A gente percebe que esses vitrais eles formam um triângulo. E esses triângulos eles terão as seguintes medidas. Vamos aqui, rapidinho. Olha só a imagem que já está aí no seu material. Se não está com o material nas mãos, está aqui o link na descrição. Baixa esse material para que o teu rendimento seja muito legal. Então vamos aqui comigo. Olha para cá. Eu quero achar a área desse triângulo. Eu quero achar a área ocupada pelos vitrais que é representada por essa região triangular. Então repita para mim. Dado um triângulo e os seus lados. Isso, garoto. Isso já te reporta alguma coisa? Claro. Se eu tenho um triângulo e eu tenho os lados, a área é a raiz quadrada, semiperímetro, semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado, semiperímetro menos o terceiro lado. Eu não vou colocar fórmula, eu não vou escrever para depois substituir. Não, olha o que eu vou fazer. Preciso do semiperímetro. Verdade, Darlan? Então, o que é achar o semiperímetro? O semiperímetro é a metade do perímetro. Então, ó, semiperímetro será igual a 7 mais 8 mais 5. Tudo isso, olha só, dividido por quanto? Por 2. Porque nós estamos procurando semiperímetro. Isso aqui vai dar 20 por 2, o semiperímetro eu já sei que é 10. Mas o teu objetivo é o semiperímetro? Não. O teu objetivo é encontrar a área. Então agora eu preciso de você. Repita para mim.
dado o triângulo, e os seus lados. A área do triângulo, repita, a área do triângulo, massa, é a raiz quadrada. Raiz quadrada de quem? Vamos comigo? Do semiperímetro. Por quem? Pelo semiperímetro menos o primeiro lado. Por quem? Semiperímetro menos o segundo lado. Por quem? Semiperímetro menos o terceiro lado. Tá vendo isso aqui, gente? É a área. Dizer, ó, dado um triângulo, os seus lados, a área, raiz quadrada, semiperímetro, semiperímetro menos o primeiro lado, semiperímetro menos o segundo lado, semiperímetro menos o terceiro lado. Agora, sabe uma coisa? Vamos trabalhar. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para ficar legal, ficar bonitinho o que a gente tem feito até agora, tá? Olha só o que a gente tem aqui, ok? Então, vamos lá. Dessa forma, eu vou ter agora o seguinte, olha lá. A área será igual a raiz quadrada, não tem porque ter pressa e agonia, tá? Olha só o que eu vou fazer. 10 multiplicado por 3. 10 menos 5 vai dar o quê? 5. 10 menos 8 vai dar o quê? 2. Vamos diminuir esse espaço aqui. Então, ó, aqui eu já tenho essa informação. Feito aqui, olha lá, cada um faz do jeito que achar mais conveniente. Sabe o que é que eu vou fazer? Galera, quando eu pego 5, ó, o 5, tá? Naturalmente o 5. E multiplico o 5, tá? E multiplico o 5 por 2. Isso aqui vai dar o quê, galera? Vai dar 10. 5 vezes 2 vai dar o quê? 10. Olha para aí com cuidado, olha para aí com cuidado. Se você pegar agora o 10 e multiplicar por 10, você naturalmente vai passar a ter o quê, galera? Vamos lá? Olha só o que a gente vai passar a ter. Simbora, simbora, simbora. Peraí, Darlan, calma. Olha só. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 10 vai dar o quê? 100. Então, eu vou ficar com 100 multiplicado por 3. Naturalmente, raiz quadrada de 100 é 10. 10 o que, galera? Raiz quadrada de 3 metros quadrados. Gostaram? De boa? Maravilha. Vocês sabem que a aula está gravada. Ela vai ficar aí. Se você assistiu essa aula e quiser assistir outras aulas, a aula anterior é muito importante, porque é uma aula onde a gente vai trabalhar somente com triângulos. E eu tenho certeza que a gente fazendo isso dessa forma, com cuidado, com compromisso, material em mãos, baixa o material, aí está o link. Tenho certeza que a cada novo encontro, a sua bagagem, ela só vai aumentar. Tenha um bom dia, tá? E eu tenho certeza que você sabe que está tudo aí dentro da sua cabeça.